Vocês sabem que eu ouvi agora? Não, eu ouvi o bocejo. Sabe de quem? Dele que vai aparecer aqui na tela. Mentira, chegou? Eliseu Olha. Caetano, Mas chegou com direto, sono, né, irmão? direto de Miami, nos Estados Unidos. Tem alguma coisa Eliseu, feito seu vídeo, eu não Eliseu. ia relatar o seu bocejo, mas você me dá uns ganchos, entendeu? Você vai lá, boceja, visivelmente aquela coisa da sexta-feira. Você tá bem, amigo? Dormiu bem ontem à noite? Não dormiu, né, Paulo safadinho? Matias, sextou, tô cansado, mas o pai segue on e roteando, viu? Muito bom dia pra você, pros nossos companheiros de Além da Notícia aí nos estúdios da Sete Point Comunicação e, claro, pra todo mundo que nos acompanha. Agora, antes de eu te responder se eu dormi bem ou não, porque a Silvia já deve ter essa resposta, a nossa querida Silvia lá do Pantanal. A Starlink voando, hein, Starlink? Starlink tá funcionando. Eu quero dar boas-vindas à nossa querida Janine Borba, essa referência no gente. jornalismo. Que alegria Você estar aqui voando lado a lado, daqui. dividindo tela com você, viu, Janine? Prazer. Gosto muito do teu trabalho, admiro Obrigada. muito o teu trabalho. E olha, Paulo Matias, contrate Janine Borba, viu? Porque ela aqui vai fazer um sucesso. Janine Imagina um maravilhosa. programa de entrevistas com Janine Borba, um jornal antecedendo Além da Notícia com Janine Borba. Sucesso. Tô aqui Outro na torcida nível, e conta né? comigo. Eliseu é o que a Obrigada, gente obrigada. precisa, né? Pra realmente sair dessa draga que nós nos encontramos, em ter pessoas como você juntos. É ou não é, Reis? É, eu acho que vai fazer muita diferença mesmo pra nossa qualidade. Escuta. É outra qualidade, né, meus queridos? Pelo amor de Deus, quem sou eu na fila do pão perto de Janine Borba? Maria-me Deus. Eliseu, a gente aqui, nós temos que explicar algumas coisas pra Janine. Quando Eliseu cita Silvia Marques, só pra você entender, Janine, As Silvia piadinhas Marques é internas. uma É assídua. a esposa dele. É uma assídua participante Temos aqui um do nosso casamento programa. aberto. Ela mora no Pantanal, na floresta, e ela tem uma tara pelo Eliseu. Quando Eliseu vem, ela fica no chat. Só pelo amor de Deus, Eliseu, vem pro Pantanal comigo pegar uma onça. E aí fica uma coisa meio louca, entendeu? Entendi. É só pra contextualizar pra Não, você. mas é importante Mas- ressaltar as habilidades da Silvia. O quê? Que a Silvia, ela quer casar com Eliseu e salvar Israel do Hamas. Isso. É verdade, ela é multifacetada. Ela Tá quer, fácil, hein? ela quer É, fazer um irmão. pouco de tudo. E eu só queria ganhar no banco imobiliário, tá vendo? Cada um com seus objetivos, não é mesmo? Escuta, só pra vocês entenderem por que que o Eliseu tá aqui. A nossa audiência sabe, mas vou explicar pra Janine. O Eliseu é o homem dos Estados Unidos, nos traz todas as informações em relação ao governo Trump. E olha, tem uma novidade, viu? Porque o Trump tá avaliando classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, mesmo com a oposição do governo Lula. É isso mesmo, Eliseu? Nos traga detalhes dessa história, amigo. Exatamente, Paulinho. A resistência do Brasil, ao que tudo indica, não é um impeditivo para que a administração Trump avance com a ideia de categorizar tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, duas das maiores facções criminosas do Brasil, como facções terroristas, viu? Como organizações terroristas. A visita de emissários de Trump aí no Brasil na última semana para discutir essa questão, não apenas com integrantes do governo Lula, foi um gesto, e é assim que está sendo lido, avaliado aqui nos Estados Unidos, para que essa iniciativa fosse discutida e implementada em conjunto. Com a negativa do governo brasileiro, o Washington, nesse momento, estaria avaliando as possibilidades de seguir adiante com essa ideia, de prosseguir, né, nessa estratégia contra o PCC e o Comando Vermelho de maneira unilateral, viu, Paulinho? Os Estados Unidos não dependem do aval de outros governos para decidir se classificam ou não grupos criminosos transnacionais como terroristas. Há uma autonomia e, para muitas pessoas, organizações ligadas ao narcotráfico que levam aí terror a populações de diferentes países do mundo diariamente, disse um auxiliar de Donald Trump a uma coluna importante de política aí no Brasil. Só que ao classificar, Paulinho, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho como organizações terroristas, os Estados Unidos pretendem dessa forma asfixiar economicamente essas duas facções, viu? Isso porque qualquer pessoa ou empresa que tenha ligação direta ou indireta com essas quadrilhas passariam a sofrer bloqueios econômicos, bloqueios financeiros mesmo. Por exemplo, uma companhia de transporte que tenha vínculo com grupos terroristas, né, assim, se eles forem afetados, vão sofrer duras punições. A medida busca
portanto, não apenas, né, neutralizar, Paulinho, as ações dessas organizações, mas também coibir os braços que dão sustentação ao que os Estados Unidos chamam de narcotráfico. Então, dessa forma, né, classificando essas facções como organizações terroristas, permitiria para o governo americano a aplicação de sentenças mais duras a esses criminosos, ainda que eles não estejam em solo norte-americano. E se estiverem aqui, eles podem ser deportados para El Salvador, aquela prisão lá, Secote, que a gente falou dela aqui na semana passada, lembra? Ou até mesmo para Alcatraz, aquela ilha que virou um ponto turístico, que desde a década de 60 era utilizada como um ponto turístico, que vai voltar a ser uma prisão para líderes dessas facções criminosas aí, só para grandes nomes, né? Então, a gente vê aí um movimento da administração Trump, do governo americano, de não apenas tentar coibir o narcotráfico de maneira interna, mas também de influenciar que externamente os Estados Unidos não sejam mais atingidos, pelo menos não como estavam sendo ao longo dos últimos anos, por essas organizações, por essas facções. Então, a partir do momento, gente, em entrelinhas, que Donald Trump coloca Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, eles vão sofrer uma asfixia financeira que vai inviabilizar quase que por completo a operação desses grupos. E assim, tanto o Brasil sai ganhando, quanto os outros países do mundo, e principalmente os Estados Unidos, que sofrem muito com a imigração ilegal de traficantes mesmo, né? De pessoas que têm registros criminais e que fogem de seus países de origem para cá numa tentativa de fugir, não apenas de possibilidades de serem presos, mas de coerção financeira também, Paulinho.